Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei meditando em mais um texto da palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Vamos lá. Está aí na tela o texto. Eu vou ler o último versículo aí, que diz o seguinte: Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Interessante. Por que o profeta Malaquias disse isso aqui? Se você voltar alguns versículos, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, olha aí. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então, mesmo diante de uma sociedade totalmente corrompida nos dias de Malaquias, lembrando que Malaquias ele profetiza por volta do ano 430, 440, ali período de Neemias, último profeta do Antigo Testamento. O povo já tinha voltado do cativeiro babilônico, haviam se passado aí praticamente quase 100 anos. Eles voltaram do cativeiro no ano 538, 539. Nós já estamos aqui no livro do profeta Malaquias, nós estamos aqui no ano 430 e alguma coisa. Então, muitos anos haviam se passado. Eles haviam retornado, reconstruído o templo. Primeiro foi o pessoal que voltou juntamente com Zorobabel, a reconstrução do templo. Depois Esdras e Neemias, eles voltaram e reconstruíram os muros da cidade. Mas o povo tinha caído num formalismo espiritual. Eles não estavam assim ligando com as coisas de Deus. Mas mesmo diante desse ambiente caótico, assim espiritual, existia um povo que temia o Senhor. Olha só. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Tem outro versículo também que está lá no 14. Olha só. Aqueles que serviam a Deus, eles diziam: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Esse aqui é um pensamento daqueles que serviam a Deus. Eles diziam dessa forma, olha para vocês verem. Eles
Dizia dessa forma. Ou seja, quando o povo de Israel, aqueles que eram tementes a Deus, porque Deus sempre teve um grupo de pessoas que permaneceram fiéis a Ele ao longo da história. Um dia, o profeta Elias, ele chegou à conclusão que só tinha ele que servia a Deus. Mataram os teus profetas, acabou tudo, só eu que fiquei. Aí Deus falou assim: não, Elias, tem 7.000 ainda que não se dobraram diante da idolatria. Então Deus sempre tem os seus, o remanescente fiel. E aqui mesmo, nos dias do profeta Malaquias, ainda existia um povo que obedecia a Deus, que servia a Deus. Só que quando esses homens fiéis a Deus, que estavam ali preocupados em servir a Deus, quando ele olhava para a situação ao redor, quando eles olhavam para os demais que ali estavam, que não estavam nem aí eles chegaram à conclusão: é inútil servir a Deus. Para quê servir a Deus? Inútil aqui é vaidade, vazio. Fala de inutilidade. Servir a Deus. O que nós vamos ganhar? O que aproveita obedecer ao Senhor e andarmos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Para quê? Se os arrogantes, os que praticam mal, por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam o que praticam o mal, como escapam ilesos que desafiam a Deus. E se você ver, desde o início aí do livro do profeta Malaquias, interessante é que primeiro, no início do livro, o profeta denuncia a ingratidão do povo. Então, ou seja, a maioria do povo, eles não estavam nem aí. Olha para vocês verem, ainda que, lá no capítulo 1 do profeta, capítulo 1, ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, o Senhor estava irado com esse povo. Por quê? Olha só o 6 do capítulo 1. O filho honrará o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e disseste: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, olha só, lá no versículo 8, e quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao seu príncipe. Terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o pessoal, quando trazia uma oferta, o povo, quando trazia uma oferta a Deus, eles iam lá no seu rebanho e escolhiam o pior animal. Olha, quando ofereceis o sacrifício, vocês trazem o coxo ou o enfermo. E ele falou assim: não faz mal não, é para o Senhor. Aí o Senhor falou assim: pega essa oferta aí e oferece ao governador da cidade. Vamos ver se vai agradar disso. Interessante.
Tem um lugar também, lá no versículo 10. No versículo 10, Deus estava tão assim, irado com este povo, que ele fala dessa forma. Olha para vocês verem como Deus fala no 10. Ele diz assim: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Ou seja, Deus diz: se tivesse alguém entre vocês, uma pessoa corajosa, que fosse lá no templo e fechasse as portas. Se fosse os dias de hoje, seria o seguinte: se tivesse alguém que fechasse as portas da igreja e acabasse com o culto. Era isso que o profeta estava dizendo em nome do Senhor. Se tivesse aí alguém que fechasse as portas, pelo menos eles não estariam fazendo dessa forma. Isso aqui é o povo, como estava a oferta do povo. No capítulo 2, Deus ele condena o formalismo dos sacerdotes. Olha, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Essa era a função do sacerdote, dos lábios dos sacerdotes, ou seja, porque os lábios do sacerdote devem guardar o quê? O conhecimento. Eles deviam estudar a lei e passar para o povo o que a lei queria dizer. A instrução da lei era a cargo dos sacerdotes, porque ele é o mensageiro do Senhor. Mas aí no 8, estou no capítulo 2 agora, para me chegar aqui no lugar que eu li. Olha para vocês verem o 8. Mas vocês se desviaram no caminho e pelo meu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, veja que os sacerdotes, eles que deviam ensinar a lei do Senhor, eles estavam o quê? Fazendo com que as pessoas se desviassem do caminho. Mas vocês desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Ou seja, ainda bem que não eram de todos, era de muita gente. Ou seja, é porque o sacerdote agora estava falhando. O interessante é que também eles começaram, no mesmo capítulo 2, eles começaram a se casarem e a divorciarem também. Ou seja, eles divorciaram. Estava nem aí com a lei do Senhor. E Deus, lá no finalzinho do capítulo 2, olha, ou melhor, vamos no capítulo 15 do capítulo, vamos versículo 15 do capítulo 2. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Aí no capítulo 2. No capítulo 3, ele já anuncia a vinda do Senhor. Anuncia a vinda do Senhor. Ele começa desse jeito o capítulo 3. Depois ele vai falar sobre os dízimos e as ofertas. Então pode ver que Malaquias, sendo boca do Senhor, ele denuncia o pecado do povo. O povo, quando trazia oferta, eles traziam a pior oferta.
Os sacerdotes que deviam ensinar a lei, para que o povo guardasse a lei, observassem a lei, eles não estavam nem aí, tinham se tornado formalistas, a ponto das pessoas não estarem nem honrando o casamento mais, e Deus te odeia o divórcio. No capítulo 3, no início, ele já anuncia a vinda do Senhor. Porque o Senhor, isso nós estamos falando do ano 430, então dali a 430 anos aproximadamente, que nós estamos, 430 antes de Cristo, então 430 anos depois viria o Salvador. Olha, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu envio o meu mensageiro. Quem que é esse? João Batista. Se vocês lerem lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: conforme está escrito no profeta. Interessante que colocou Isaías, mas Isaías também está escrito: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o seu caminho. Ou seja, sempre falando a respeito de que ele enviaria um mensageiro. O quem? O João Batista. O João Batista, ele veio preparando o caminho do Senhor. Então, o João Batista é aquele que veio preparando o caminho do Senhor. Então, Malaquias já estava anunciando a vinda do Senhor. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Olha, ele se sentará como refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Aqui, o profeta Malaquias, assim como profetizou também Isaías, a vinda do Messias. Ele está falando a respeito da vinda de Jesus, que ele ia mudar tudo. E realmente, quando Jesus veio, ele executou o juízo, ele morreu na cruz do Calvário, e quando mudou tudo, mudou também o sacerdote, que agora o sacerdote é Cristo Jesus. E no ano 70, Deus trouxe juízo para com a nação de Israel. E depois ele fala que o povo não estava nem aí mais com os dízimos e as ofertas que deveriam serem destinadas aos levitas para a manutenção da casa do Senhor. E eles falam assim: olha, pode um homem roubar a Deus? Faz uma pergunta. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o povo tinha deixado de trazer a oferta, os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. E aí, quando chega nesse versículo que eu li, diante desse quadro tão caótico, espiritualmente falando, o povo, aqueles que eram fiéis a Deus, que serviam a Deus, olhavam ao seu redor e via todo esse cenário espiritual, pessoas que não estavam nem aí com as coisas do Senhor, as pessoas não entregavam mais o dízimo, não respeitavam mais o casamento, levavam a pior oferta para o culto, ou seja, era o pior culto que eles ofereciam ao Senhor, porque a oferta de animais, como os dízimos, eram uma forma de cultuar a Deus, era o culto do Antigo Testamento. Então eles não estavam mais entregando os dízimos e as ofertas, e também a oferta para a purificação do pecado do animal também era da pior qualidade. E os sacerdotes estavam nem aí, tinham caído no formalismo e estavam ensinando tudo errado para o povo. Mas diante desse quadro tão caótico, como eu já disse, ainda existia um povo que servia a Deus. Mas a situação era tão terrível, que esse
esses poucos que ficaram, eles diziam: é inútil servir a Deus. Porque olha aí o que está acontecendo. Aqueles que praticam mal, aqueles que são arrogantes, eles estão aí, escapam ilesos, estão felizes. E aí, no final aí do capítulo 3, ele fala: então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí, lá no capítulo 4, que já está na tela aí: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha só, aqui Deus, ele fala pesado contra aqueles que estavam nem aí para as coisas de Deus. Ele responde para aqueles que estavam questionando tudo aquilo: se eu sou fiel a Deus, então não precisa nem servir a Deus, pois aqueles que não servem, não estão nem aí, estão prosperando, estão tranquilos. E Deus dá uma palavra de consolo para estes que ainda permaneciam fiéis. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí ele promete o que? Salvação. E essa salvação, ela vem do Senhor Jesus. Se você ler lá em Lucas, capítulo 1, versículo 78, fala do cântico de Zacarias, parte do cântico do Zacarias. No versículo 76 de Lucas, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, falando de João Batista, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Olha aí, viu aqui que o profeta Malaquias fala: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E o Zacarias fala aí do sol nascente, do sol que iria nascer. Vamos ver outra tradução aqui, fala do sol. Deixa eu ver outra versão. É só a NVI que vai falar aí claramente a respeito do sol. E virá o sol nascente, conforme aqui Malaquias 4:2, para brilhar. E o sacerdote Zacarias continua: para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Este é o cântico de Zacarias a respeito do seu filho João Batista. Mas ele falou de algo que esse menino, ele iria preparar o caminho, ele iria diante do Senhor, para anunciar o quê? O caminho do Salvador. Pode ver que o próprio profeta Malaquias aqui, se você continuar lendo o texto, pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque o Senhor veio, olha, eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha
o grande e terrível dia do Senhor. Estão falando de quem? De João Batista. Lá no Mateus 17, se não estou equivocado, é isso mesmo, Mateus 17, os discípulos, eles estavam descendo do monte, juntamente com Jesus, e eles fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus. Eles perguntaram para o Senhor: Senhor, o povo diz o seguinte, olha, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu te digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então veja que nesse texto aqui do profeta Malaquias, Deus, através do profeta, está consolando o coração daquelas pessoas que eram tementes a Deus. Olha, não fiquem conturbados, porque o dia do Senhor está vindo aí, o dia de juízo está vindo aí. E na verdade, Jesus, ele veio para salvar o homem e para decretar juízo em cima daqueles que não quiseram, não estavam nem aí. Se você ler lá em João, no capítulo 3, a partir do versículo 17, olha só o que diz, eu vou ler para vocês verem, olha. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então Jesus veio julgar esse mundo. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, a vinda de Jesus é como juízo para o homem. É salvação e também juízo. Para aqueles que creem, salvação. Agora, para aqueles que não creem, juízo de Deus. Por isso que, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É dia de alegria para aqueles que creem no nome do Senhor, para os justos, mas também dia de juízo e de vingança para aqueles que não querem ouvir a voz do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. Deixa eu voltar aqui. No próximo vídeo estarei meditando em mais uma porção da palavra do Senhor. Eu meditei sobre o profeta Malaquias, falando a respeito aí da diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.